E aí, meus feras, como que vocês estão por aí? Eu espero que esteja tudo bem, que esteja tudo caminhando da forma melhor possível. O meu nome é Leonardo Teruel, eu sou programador e analista de sistemas. Estou falando com vocês diretamente aqui do México. Eu trabalho por aqui e hoje eu quero falar de um assunto para vocês que eu cansei de ver na minha vida e profissional desde 2015 que eu tô nela, tá? E então você já viu o título desse vídeo e é o maior erro que eu vejo em TI, em tecnologia, em programação, tá? E o maior erro, galera, que eu vejo, e isso não é percebido no começo, isso é percebido a longo prazo e só depois. E eu já passei por poucas e boas por causa disso. A empresa já passou por poucas e boas por causa disso. E qual que é então esse erro? E eu quero deixar bem claro aqui para vocês, tanto se você já está dentro do mercado de trabalho, se você já é um profissional, ou ainda se você está iniciando agora, que eu acho que talvez seja a maioria do meu canal aqui. Se você está começando na carreira agora, se você está na faculdade, se você está no seu primeiro estágio, se você está no seu primeiro emprego, já fique ciente disso para você não aprender errado, tá bom? A faculdade talvez vai te passar algumas coisas sobre isso, vai te ensinar sobre isso e provavelmente você vai desconsiderar isso no começo, tá? Por causa da inexperiência mesmo, né? Você vai acabar desconsiderando, deixando isso passar e vai acabar cometendo esse erro. E muitas vezes até empresas que já estão no mercado ainda estão cometendo esse erro, porque talvez o gerente, talvez o analista, talvez até o dono da empresa não consegue enxergar o tamanho do problema que isso é. Documentação, não sei se você já ouviu falar disso, documentação, se você está na faculdade já, provavelmente você já viu, ou se você viu algum curso por fora, e essa documentação, ela envolve o planejamento, né? E a documentação do planejamento inicial. Então tem que ter um planejamento antes e depois a documentação durante o processo e no final dele, tá? E galera, por que isso é o grande problema? Porque a maioria dos programadores hoje, eles desconsideram fazer essa parte. Então é mais ou menos assim, se ele é um programador, se você é o programador, eu recebo o meu requisito, ou seja, eu preciso desenvolver determinada função dentro de um sistema, ou eu preciso desenvolver tal sistema. Tá, beleza, é simples, eu sei como fazer, eu vou lá, vou meter a mão na massa e vou começar a codificar, vou começar aqui a programar e vambora. Programo, vou testando, rodou, beleza, tá pronto. Vai para teste, testa, vai para produção. Bota lá, os usuários começam a usar, tá tudo certo, tudo bonito, tudo muito lindo, tá funcionando. Tarefa feita. Beleza, beleza. Só que o que as pessoas acabam desconsiderando, né? E eu digo isso até para os gerentes, para os donos de empresa, para os analistas aí. Cara, você também às vezes pensa dessa maneira, né? Ou o teu gerente pensa assim, e aí vai do seu trabalho tentar mostrar para ele, e talvez isso, se você conseguir mostrar de uma forma convincente e provar isso para ele, talvez isso te dê até um bônus, né? Bem legal aí, te dê uma destacada. O que acontece? Que vocês acabam não vendo no começo. O sistema, galera, muitas vezes vai crescendo aos poucos. São somas de requisitos, certo? E o sistema hoje que é um cadastro de um usuário e eu tenho que armazenar esse usuário, daqui a pouco o cara vem e fala, mas tem como eu gerar uma nota fiscal aqui? Tipo, do nada, né? Era um cadastro de um usuário que não tinha nem documento, aí daqui a pouco vem, mas eu posso adicionar o CPF dele? Beleza, vai lá e adiciona o CPF. Aí daqui a pouco já chega, eu posso gerar uma nota fiscal? Aí já complica todo o negócio. Aí depois vem, como que eu faço para gerar um boleto e aí fazer com que
o usuário possa pagar esse boleto e quando ele pagar esse boleto eu consigo dar a baixa nele aqui como pago. Ó, como já vai crescendo o sistema, tá? Como é? Eu tenho que ir na Receita Federal, conseguir entender como que eu tenho que fazer, como que eu vou implantar para gerar um boleto, né? Então, o que era um controle de usuário já vai virar um sistema de compra, de geração de boleto, nota fiscal. Então, assim, as coisas vão crescendo, né? Então, tipo, o usuário vai mudando de ideia, o dono da empresa vai mudando de ideia, vai querendo implantar mais coisas e vai ficando cada vez mais complexo e mais complicado. Aí daqui a pouco ele chega e fala, não, mas vamos aproveitar então que já tem um sistema de compra e venda e vamos controlar o estoque. Porque daí eu consigo saber quanto de produto já foi vendido, quanto que eu tenho que comprar para manter o estoque cheio. E aí, ó, como já você fala, nossa, e agora? Como que eu tenho que receber isso e já controlar o estoque, né? Então, ó como o sistema vai crescendo, né? Mesmo quando ele é uma coisa simples a princípio. E aí que entra essa parte de planejamento. Porque a parte de planejamento é mais ou menos assim, mesmo que o seu sistema seja simples, por que eu falo? Não vai direto já codificando. Pensa, para pensar na melhor estrutura, na melhor organização do seu projeto, como que eu vou fazer, né, para receber os requisitos, e aí qual que vai ser o meu ciclo de desenvolvimento, como que eu vou receber esses requisitos, e aí que momento eu vou codificar, como que eu vou usar a melhor estrutura, pensando já se o sistema for crescer, né? Então você já deixa um alicerce preparado para que se o sistema for crescer, você consiga implantar mudanças de uma forma mais fácil e que vai impactar menos o seu sistema e que também você consiga fazer essas implementações a mais ou mudanças de uma forma que você tenha menos erros e consiga fazer isso de uma forma mais rápido, né? Para que você tenha menos problema na hora de mudar. Porque se você faz uma coisa não pensando já no futuro, talvez você tenha que alterar o seu sistema ele inteiro. E isso vai te exigir mais horas, mais esforço, mais estresse e mais horas trabalhando, mais esforço. Isso significa menos dinheiro para a empresa, porque está te pagando a mais, entendeu? Então se você consegue diminuir o custo de desenvolvimento, o custo de horas trabalhando ali, né, você consegue aumentar a produtividade e aumentar o lucro da empresa. Então, tá vendo como tudo isso tem que ser muito bem pensado? Então, isso envolve o planejamento desde o início. Então, pensar como que eu vou fazer o meu banco de dados da melhor maneira, para que ele seja mais rápido, para que a estrutura dele seja uma boa estrutura, já pensando no crescimento. Como que eu vou fazer a minha organização de projeto? Que padrões de projetos que eu vou usar? Porque, galera, tá tudo resolvido, tá beleza? Tem muita coisa que, cara, os programadores estão programando há anos e anos. Muita gente já passou por muitas experiências e é por isso que existem os padrões de projetos. E cada um é focado numa determinada coisa. Então, por isso que é interessante você estudar padrão de projeto, arquitetura de projeto, para saber, dependendo do teu sistema e da onde ele se encaixa, qual a melhor arquitetura você vai usar, qual o melhor padrão, quais deles você pode implementar, e como deixar o terreno preparado para o futuro, tá bom? Então, esse planejamento inicial tem que ter, beleza? Então, desde os seus estudos, desde quando você está pensando em implementar, vou programar alguma coisa aqui, senta, pensa, entendeu? E planeja isso antes. Como que eu vou fazer? Qual que é o problema que eu estou resolvendo, né? Então, assim, planejamento. Existem várias metodologias disso que eu posso estar comentando aqui depois no próximo vídeo, tá bom? Mas por enquanto eu quero que você se atente a isso. Estude planejamento de projeto, gestão de projeto, arquitetura de projeto dentro de engenharia de software, tá bom? Para não se ferrar depois. E galera, eu já passei por empresa e já vi isso acontecendo e já tenho muitos amigos que trabalham com isso e a gente comenta direto que, cara, só vai lá, senta, começa a programar, faz de qualquer jeito, depois o projeto começa
a crescer ou começa a ter que resolver problema em produção porque não viu um cenário, um caso que o usuário poderia fazer, o usuário foi lá e fez, e vai por mim, ele vai fazer, entendeu? E vai te gerar um erro, seu sistema vai travar, vai dar alguma coisa errado, e aí você vai ter que sofrer para procurar onde está o erro, conseguir consertar isso, e vai ter pressão do teu chefe, vai ter pressão do teu cliente. O negócio não está funcionando, eu preciso disso agora. Isso aqui, como que vocês me dão uma dessa? É pressão pra caramba, é um super estresse. Então assim, isso você consegue evitar se você planejar muito bem antes, tá? Erros vão acontecer mesmo com planejamento, beleza? Porque é natural de sistemas de tecnologia. Você não consegue pensar em todos os casos, mas você consegue diminuir e muito esse impacto, tá? E aí a documentação. Por que a documentação é tão importante? E eu vou contar um caso aqui rapidinho. Eu entrei num certo projeto para trabalhar, teve uma migração de times, tá bom? Era um projeto gigantesco, legado de mais de 20 anos, ou seja, um sistema que está há 20 anos, passou por mão de muita gente programou ali, então códigos de todo tipo, tá? E aí simplesmente a empresa decidiu mandar um time embora de um lugar e contratar em outro, né? E ao invés de manter esse time contratando as pessoas e aí treinar, fazer tipo esse time que estava cuidando, treinar essas pessoas novas, mostrar, explicar o que o sistema faz, como ele faz, e aí mostrar os códigos, a arquitetura do projeto, né? Para dar uma ajudada? Não. Simplesmente mandaram esse time embora e contrataram pessoas novas depois que esse time já tinha sido mandado embora. E essas pessoas novas, e eu estava incluído nesse meio, pegamos o projeto rodando, as pessoas utilizando, começou a vir coisas novas para fazer, e aí não entendi o sistema, o que esse sistema faz, como ele faz, como que é o negócio, né? Então a parte que não é técnica, que é a parte de negócio mesmo. Como que essas pessoas estão usando? Qual que é a função de tudo isso que tem nesse sistema? Que tinha muita coisa, muitos módulos, muitas coisas, né? Não sabia nada, então eu tinha que ir pegando aos poucos, né? E galera, uma documentação muito escassa. E aí o que acontece? Passou por um monte de gente, códigos diferentes, uma classe de um jeito, outra classe de outro. Como que eu faço para debugar isso? Porque a documentação é o seu próprio código. Cara, eu concordo que você tem que fazer um código super limpo, o mais legível possível, de uma forma que você já olhando o teu código e olhando a estrutura, você já consiga entender. Mas esse projeto estava tão complexo de maneira tão grande assim, tão difícil, que mesmo por mais clean code que fosse, e não era, e aí que tá a grande questão, né? Então isso é uma coisa que você tem que fazer a documentação dentro do seu próprio código já. Com o que eu quero dizer com isso? Com variável legível, a variável que já mostra o valor que ela está recebendo, o que é, né? Um método que já, o nome dele já descreve o que esse método está fazendo, sabe? Esse tipo de coisa facilita muito. Mas, enfim, e aí algumas coisas já eram complicadas, e por mais que você faça tudo isso, ainda assim é um projeto muito complexo e muito grande, como era esse, mas enfim, o que acontece? Você não tem uma documentação para entender. Então, da onde vem dado, da onde que esse dado está entrando, como que eu estou manipulando, aonde eu estou armazenando, para onde eu estou enviando alguns dados. Não tinha documentação, não tinha como eu saber. É lógico que foi entendendo os business aos poucos, tinha que debugar muito, tinha muito script separado fora do sistema, que estava sendo usado para alimentar esse sistema, entendeu? E aí o sistema consumia esses dados. E aí assim, a documentação. Olha o tempo que foi perdido para essa equipe nova conseguir entender tudo, entendeu? Uma coisa que se tivesse uma documentação muito bem estruturada, uma documentação muito bem feita, era olhar lá e estudando a documentação junto com o sistema ao mesmo tempo, ou seja, rodando o local, vendo o fluxo, né? Todo o que estava acontecendo desde o começo até o final, e todas as possíveis, e acompanhando junto com a documentação. Você poderia ter feito isso em 3, 4 meses,
ou conforme as coisas fossem chegando, coisas que a gente nem fazia ideia de função que existia, aí de repente, deu um erro aqui porque um password expirou, uma senha expirou, o negócio parou de funcionar, né, que estava usando, e aí? Aí eu tive que perder 3 semanas procurando, sendo que eu poderia ter resolvido isso em 2 dias. Isso foi custoso, trabalhoso para o funcionário, para a equipe, o estresse é maior para a equipe e ainda a empresa acaba perdendo grana, entendeu? Acaba tendo um esforço que não precisaria. Então, essa aqui é a minha dica, eu espero que tenha ficado claro, que você tenha conseguido entender, né? Esse é o maior erro que eu vejo empresas cometendo, porque o cara acha que produzir, botar o negócio funcionando a curto prazo, isso é muito bom, né? O que pode até ser a curto prazo, mas a longo prazo, depois os problemas que você tem e o que você acaba perdendo é muito gigante. Então, assim, você consegue diminuir muito esse impacto. Então, para você que é programador, você que é analista e está entrando no mercado agora, já fique atento a isso, já começa a fazer as coisas da forma correta. Se você já está no mercado de trabalho e você já é atento a isso, muitos parabéns, continue assim. Pode deixar aqui nos comentários maneiras até de fazer isso de uma forma melhor e ajudar quem está começando. E se você está no mercado já há algum tempo ou está começando seu primeiro emprego e não estava atento a isso, fique a partir de agora, tá bom? E eu espero que isso ajude vocês. Se vocês querem mais detalhes sobre isso, fale para mim que eu posso explicar sobre o processo de desenvolvimento e como fazer isso depois. Provavelmente na sua disciplina de engenharia de software, se você vai fazer alguma faculdade ou algum curso sobre engenharia, você vai ver isso, tá bom? Não ignore, não ache que não é importante. Não ache que é só você chegar, codar e deixar o negócio pronto rodando, tá bom? Eu espero que eu já tenha conseguido colocar na cabeça de vocês que isso pode gerar problemas no futuro se não tiver planejamento e documentação. Esse é o maior erro que eu vejo na área de tecnologia, na área de programação. Planejamento, documentação. Se inscreve no canal se você gostou desse vídeo, pode compartilhar ele. Eu espero que eu esteja ajudando vocês. Muito obrigado pelo engajamento. E não se esquece de se inscrever. Não se esquece de compartilhar se você achou interessante. Comenta aqui, eu tento ler os comentários o máximo possível e responder todo mundo. Sempre no meu tempo livre e quando eu posso. Muito obrigado por toda a interação que vocês estão fazendo, por todos os comentários, por todo o engajamento, e eu quero agradecer muito a vocês. E se você tem perguntas, deixa aqui que eu posso estar respondendo você ou até gravando um próximo vídeo se eu achar que a pergunta vai ser útil para muito mais pessoas. Me segue lá no Instagram, tá bom? Porque eu posto alguns conteúdos lá também. E muito obrigado. Vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima.